Olá! Todo mundo já ouviu falar que, na democracia, o poder é do povo, certo? Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Pois é, não é mágica. Existe, na verdade, todo um conjunto de regras, uma estrutura bem pensada para proteger o nosso direito de escolha. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desvendar junto hoje. Então, vamos lá. A grande questão é a seguinte: como é que a gente faz para garantir que a vontade de, sei lá, milhões e milhões de pessoas se transforme de fato num resultado justo e transparente lá na urna? Como ter aquela certeza de que o jogo político está sendo jogado de forma limpa? Essa é a pergunta que move tudo. E a resposta para essa pergunta toda, bem, ela tem nome e sobrenome: direito eleitoral. Pense nele como a ferramenta principal, aquilo que protege o coração na nossa democracia. Ok, mas o que é isso na prática? Bom, de forma bem direta, o direito eleitoral é o conjunto de todas as normas que organizam e disciplinam como a soberania popular, ou seja, o poder do povo, é exercido através do voto. É como se fosse o grande manual de instruções da nossa democracia. Para deixar ainda mais claro, sabe aquelas regras que dizem quando a campanha pode começar? Ou o que um candidato pode ou não pode fazer na propaganda? E como a votação acontece? Como os votos são contados? Pois é, tudo isso, seja para a eleição de um prefeito ou para presidente da República, é o direito eleitoral funcionando na prática. Então, a gente pode pensar na eleição como um grande jogo democrático, né? E se é um jogo, precisa de regras. E quem define essas regras é o direito eleitoral. Mas que regras são essas, afinal? O que esse sistema organiza de verdade? E olha, a coisa é bem ampla, viu? Não é só sobre o dia de ir lá e votar. O direito eleitoral cuida do processo inteiro. Pensa só. Começa com o alistamento do eleitor, passa pelos direitos de votar e ser votado, o registro dos candidatos, as regras das campanhas e da propaganda, até chegar na apuração dos votos e, finalmente, na diplomação de quem foi eleito. É o ciclo completo. E é aqui que a gente vê uma diferença fundamental. Por exemplo, fazer propaganda na internet durante o período de campanha, seguindo as regras, tá tudo certo, faz parte do jogo. Agora, um candidato que tenta comprar votos, isso aí já é outra história. É crime eleitoral. O papel do direito eleitoral é justamente traçar essa linha bem clara entre o que pode e o que não pode, para garantir que a disputa seja justa para todo mundo. E claro, a gente não pode deixar de falar da tecnologia, né? As urnas eletrônicas são um ótimo exemplo disso. Elas são, na verdade, uma aplicação bem direta dessas regras todas, pensadas para trazer mais segurança e muito mais rapidez na hora de apuração. É o direito eleitoral evoluindo com o tempo para continuar protegendo o processo. Tudo bem. Até aqui, a gente entendeu o que são as regras e por que elas existem. Mas fica a pergunta: de onde vêm essas regras? Quem é que define tudo isso? Bom, vamos dar uma olhada agora na base que sustenta o sistema eleitoral inteiro. Então existe uma hierarquia bem clara, uma espécie de pirâmide. Lá no topo de tudo, a gente tem a Constituição Federal. É ela que dá as diretrizes gerais, os grandes princípios democráticos. Abaixo dela, vêm leis mais específicas, como o Código Eleitoral, que detalham o processo. E, para fechar, a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE, publica resoluções, que são as regras do jogo para aquela eleição específica. É um sistema bem sólido, bem amarrado. Certo, a gente falou de leis, de regras, de hierarquia, mas no fim do dia, por que isso tudo realmente importa? Qual é o impacto real disso na vida de cada cidadão, de cada eleitor? Olha, a importância é total. É o direito eleitoral que garante que as eleições sejam livres e justas. Ele serve para assegurar uma certa igualdade entre os candidatos, sabe? Para evitar que o poder econômico, por exemplo, desequilibre o jogo. Ele também combate fraudes e, com isso, garante a legitimidade de quem é eleito. No final das contas, ele protege a soberania popular, ou seja, o poder que é do povo. É isso. No fim das contas, todo esse sistema, que parece super complexo, com tantas regras, serve para uma coisa bem simples e fundamental: garantir que a voz de cada pessoa que se manifesta ali no voto seja de fato ouvida e respeitada. É a grande garantia da participação popular na democracia. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente entende um pouco melhor as regras desse jogo, como será que isso muda a forma de enxergar o nosso próprio papel como cidadãos? Ter a consciência de que existe toda essa estrutura protegendo o voto, será que isso muda a participação das pessoas nas próximas eleições? É uma boa pergunta para se pensar, não é?